Bom dia, galera! Estamos testando o áudio, deu tudo certo. Nós iremos iniciar nossa live sobre ideias que revolucionaram o mundo. Espero que vocês gostem, a aula foi preparada com muito carinho, visando auxiliar vocês em relação às ideias empreendedoras, às características do empreendedor, tudo isso que a gente já vem estudando minuciosamente. A ideia hoje é mostrar como ideias podem mudar muitas coisas. E, para isso, a gente selecionou, algumas informações. Eu vou começar falando sobre os objetivos de aprendizagem. Hoje, a nossa aula será comigo, professora Camila, e com o professor Felipe, que entende pra caramba das ferramentas tecnológicas e vai nos dar esse suporte para falar um pouquinho o que tem a ver o empreendedorismo com o momento que nós vivemos e com as ferramentas tecnológicas que nós temos que usar. Na verdade, tudo. E a gente vai observar isso agora. Os objetivos da aula são, primeiro, compreender o que são ideias inovadoras e como revolucionaram. Eu acredito que vocês já devem ter observado pelo tema, né, do slide, qual é o nosso objetivo, sobre o que iremos falar, né? Quem inovou e como revolucionou. Pesquisar e analisar o que é um plano de negócios e suas etapas para a elaboração do planejamento do projeto empreendedor. Na verdade, o objetivo central da nossa aula é o primeiro, compreender o que são as ideias inovadoras e como revolucionaram. E depois dessa pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre como será a atividade de casa de vocês das próximas semanas. Vocês vão ter que analisar o que é um plano de negócios, as etapas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como isso aconteceu com uma ideia inovadora. E vou ensinar como que vocês vão fazer isso em casa, né? Planejar o projeto de vocês, empreendedor. Porque nós faremos esse projeto mesmo à distância. Beleza? Eu vou passar agora o som, o áudio, né, para o professor Felipe, para ele falar um pouquinho com vocês sobre qual é o nosso tema central hoje. Bom dia, alunos! Como nós vamos utilizar bastante as ferramentas do Google, então nós tivemos essa ideia de mostrar para vocês um pouquinho do que é o Google, o que é essa empresa, o que está por trás dessa empresa. Por que quando nós ligamos o nosso computador, nós vamos entrar na internet, por que quase que instintivamente nós vamos lá na página do Google para começar a nossa pesquisa, começar o nosso estudo e até começar a brincar, ao entretenimento. Então, por quê? Por que instintivamente a gente entra na página do Google? Se você utiliza o teu celular e você já baixou aplicativos, jogos na Play Store, você também está utilizando uma ferramenta do Google, porque o Play Store é uma ferramenta do Google, ou seja, você já fez a tua conta, você já está utilizando um serviço do Google. Ou seja, hoje em dia, o Google faz tão parte da nossa vida digital que a gente não consegue se livrar muito dele. E isso é um benefício muito grande, porque as ferramentas são geniais. E é isso que a gente vai mostrar para você. E tudo isso partiu de uma ideia inovadora, de uma ideia empreendedora. Tem tudo a ver com o que a professora já passa para vocês. Vou passar para o próximo slide. Então, assim, o que eu quero que vocês fixem. O que é o Google? O que é essa ferramenta? Eu vou até colocar a telinha aqui para vocês lembrarem. Professor, o que é isso? Mas eu nunca fiquei sabendo, nunca me falaram. Meu pai, o professor de informática, a professora Camila, eles só falaram isso para mim, ó. Toda pesquisa que você tiver, toda informação você vai buscar no Google. Mas o que é o Google? Gente, essa página aí que você está vendo, nada mais é do que
um buscador. Ou seja, vamos imaginar como um balcão de informações, aonde você chega para esta página e você pergunta para ela. Por exemplo, olha, eu quero ir ao portal LED São José dos Campos. E aí você vai digitar no Google, portal LED São José dos Campos. E ele vai te mostrar a página e vai falar, ó, clica aqui que você vai direto para o portal LED. Agora, gente, imagina a nossa vida sem essa facilidade. Imagina como seria. A gente teria que entrar na internet, a gente teria que abrir uma página, ou anotar no celular, ou anotar num papel o endereço total do site aonde você quer ir. Por exemplo, você precisa entrar nas Americanas, então você ia ter que ter anotado em algum lugar, que você ia ter que abrir uma página e ia ter que digitar www.americanas.com.br ou portalledsãojosé.com.br. Você teria que ter um endereço anotado em algum lugar, no teu celular, na tua cabeça. Agora, com o Google não. Fica tudo mais fácil, está tudo centralizado ali. Ao invés de você precisar ter anotado o endereço aonde você quer ir, você simplesmente entra na página do Google, digita, por exemplo, Americanas, ele vai te dar as opções. O site oficial da Americanas, algum assunto relacionado às lojas americanas, anúncios relacionados à tua busca. Então, assim, é um sistema complexo, é uma ideia, não vou dizer genial, mas assim, uma ideia extremamente inovadora. E a gente deixa com vocês. E aí? Vocês acham que vocês também não podem ter uma ideia como essa? Por quê? Por que não? Foram duas pessoas que tiveram essa ideia. Todo esse universo que hoje nos ajuda tanto começou de duas pessoas. Duas pessoas que também não tinham muitos recursos, mas tinham uma ideia muito boa. Eles estudaram muito, eles se esforçaram muito, eles pesquisaram muito e olha só aonde a ideia deles chegaram. Esse simples site, pessoal, ele é o buscador mais acessado no mundo. Ele é o padrão de buscadores de quase todos os computadores. Então, assim, quase toda pessoa, para não dizer toda pessoa, quase toda pessoa que entra na internet, ela vai começar a utilizar a internet pelo Google. Então, olha só aonde uma ideia consegue chegar. E linkando com o que a professora está ensinando para vocês sobre empreendedorismo, será que eles pensaram lá no começo que a ideia deles se tornaria tão grande assim, por ser tão boa? Em relação ao lado financeiro, é por isso que a gente veio mostrar para vocês o que é o Google, a grandeza do Google. O Google hoje, ele não é só esse buscador. Ele é uma empresa extremamente lucrativa, alunos, extremamente lucrativa. A maioria dos profissionais que mexem com a internet sonha em trabalhar no Google. Eu sonho em trabalhar no Google, com certeza. E a gente vai explicar o porquê. Além de ser uma empresa extremamente lucrativa, ela tem conceitos que eles carregam até hoje, que começaram lá com essas duas pessoas. Nós vamos falar mais à frente. Então, o que eu quero que vocês fixem, que vocês lembrem, é que esse buscador, que hoje todo mundo acessa, você acessa, seu pai, sua mãe, começou de uma ideia inovadora.
que foi se expandindo, evoluindo, atualizando. E hoje em dia o Google, ele é o maior buscador que existe, ele é o mais eficiente. Tentaram copiaram o código, tentaram fazer igual, mas o patamar que eles chegaram, difícil alcançar. Então, assim, hoje em dia, quando você faz uma busca no Google, a busca é muito rápida, alunos. Então, assim, ele não deixa passar nada. Pode ser qualquer assunto, de qualquer nacionalidade, qualquer palavra, ele consegue te dar uma resposta. Claro, no começo não foi assim, mas hoje em dia as coisas foram evoluindo, eles foram evoluindo, trabalho, estudo. Hoje o Google é muito eficiente. Vou passar para o próximo slide aqui. Vamos só falar um pouquinho do slide para não fugir muito. O que é o Google? Serviços online, redes sociais, sistemas de anúncio. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Vou voltar à telinha do Google. Por que eles ganharam tanto dinheiro? Estão ganhando tanto dinheiro? Por que é muito lucrativo você ser o Google em questão de anúncios? Imagina que a professora Camila, ela tem a página dela na internet, o canal dela no YouTube. E aí, você, aluno, você vai buscar aqui no site do Google o nome da professora, professora Camila Martins. Só que na internet, como o Google ele linka várias coisas, então pode aparecer outra professora Camila, ou só professora Martins, ou uma empresa chamada Camila Martins, enfim, aparecem muitos resultados parecidos com o que você buscou. Você quer o professora Camila Martins, mas como o Google faz essa busca global por toda a internet, talvez não apareça ali o que você quer de primeiro. Então, o que o Google fez? Olha, como eu sou a página mais acessada do mundo, então se a professora Camila Martins quiser que quando um aluno ou alguém pesquise sobre o nome dela, especificamente professora Camila Martins, nós te cobramos um certo valor e o nome da professora, a página, o canal da professora vai aparecer em primeiro lugar para você que pesquisou. Então, toda vez que alguém pesquisar professora Camila Martins, esses resultados vão aparecer em primeiro plano, para a pessoa logo clicar. Foi assim, galera, que o Google conseguiu virar esse império, que hoje pode-se dizer assim. Continuar no slide aqui para a gente não se perder. Serviços online, redes sociais, sistemas de anúncios e uma centena de outras funções e possibilidades que vocês estão vendo um pouquinho agora. Devido à pandemia, a educação precisou das tecnologias. E vocês podem ver que não é um bicho de sete cabeças. São coisas que vocês já dominam há muito tempo. E agora estão linkadas com a educação. E como a professora Camila já disse para vocês anteriormente, eu acho que vai ser difícil nós voltarmos para trás. Eu acho que essas questões só vão aumentando cada vez mais a frequência que a gente utiliza essas ferramentas. Por isso que é muito bom que vocês já vão se adequando. Porque é esse mundo que daqui para frente vocês vão encontrar. Vou voltar aqui ao slide. Todas elas foram originadas por dois rapazes. Então, assim, todas essas ferramentas que têm o nome Google, hoje, que você encontra na internet, todas elas foram originadas por dois rapazes que cursavam a Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin. Eles começaram a discutir ideias e chegaram à conclusão de que a busca por informações poderiam ajudar
a organizar as páginas. Então, assim, vamos pensar como se fosse nós. O que você pensa quando você tem uma ideia? De algum projeto que você já fez para a professora, de alguma ideia que você já teve. Olha só o conceito bacana. A ideia deles, gente, foi ajudar a organizar. Então, assim, se você parar para pensar, a ideia que eles tiveram, ajudaram, estão ajudando, ajuda o mundo inteiro a se organizar em termos de internet, em termos de acesso à internet. Foram essas duas pessoas que, de suas próprias cabeças, tiveram essa ideia. Nossa, as coisas poderiam ser organizadas, a gente poderia centralizar tudo em um site, aonde as pessoas, ao invés de ter que ficar anotando endereços, é só entrar na nossa página. E lá ela vai encontrar tanto o que você está procurando, vai encontrar também outras informações, vai encontrar complementos. Então, assim, olha só aonde uma ideia pode chegar. E por que a sua ideia também não pode chegar a esse patamar? Pode sim, porque o Google saiu de duas pessoas, universitários, que não tinham recursos e que conseguiram fazer algo até para eles, até para nós, quando nós temos uma ideia e ela cresce muito, é algo inimaginável, porque a essência sempre é essa de uma ideia genial, é sempre, coloquem isso na cabecinha de vocês, a essência da ideia que viraliza, que é genial, é sempre ajudar. Vou passar para o próximo slide. A professora quer dar algum recado no chat? A gente vai falar um pouquinho dessa parte histórica. Então, assim, o Google já foi chamado de Backhub. Né? O avô do Google, que conhecemos hoje, teve seu pontapé inicial em 96, a partir de computadores compatíveis com a renda dos dois rapazes. Até então, a internet não possuía ferramentas tão eficazes para a localização de conteúdos a partir de palavras-chave. Então, assim, olha só aonde a ideia deles chegou. Aonde eles chegaram com essa ideia. A ideia cresceu, conquistou o mundo, e hoje em dia a gente não consegue entrar na internet sem lembrar do Google. Esses iconezinhos a gente consegue instintivamente saber o que é. Você está vendo aqui em cima, do seu lado direito, superior, está vendo o símbolo da conta do Google. No seu lado esquerdo inferior, você está vendo o símbolo do Google Chrome, que a gente consegue utilizar também no celular. Ou seja, eles expandiram os negócios através de uma ideia. O YouTube é do Google, o Meet é do Google, o Drive é do Google, que a gente tem mais acesso. Eles ajudaram na educação, eles ajudaram imensas contribuições a partir de uma única ideia. Vamos voltar para o slide. Mas, de onde vem esse nome? De acordo com as informações do site oficial, um Google corresponde a um termo da matemática que designa um número 1 seguido de 100 zeros. Pode-se ver uma boa representação disso no rodapé das páginas de busca do Google. O marcador de página de resultados consiste em um G com vários O, de modo que a busca fica organizada. Olha só que bacana. Vamos só seguir o slide aqui para a gente não perder. Então, alunos, vou finalizando a minha parte. Tentei fixar com vocês essa questão do Google, essa questão do buscador, que existe uma história bacana por trás, que começou a partir de uma ideia, que essa ideia revolucionou o mundo. O mundo digital não vive sem o Google, e até o nosso mundo físico acaba não vivendo sem o Google. Olha só o que nós estamos vivendo agora.
Vou passar aqui para a professora, ela vai dar continuidade, vai dar mais detalhes para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a professora. Né? O que eu tentei fixar com vocês é essa questão do Google, do buscador, da ideia, da inovação e de quão grande uma ideia pode se tornar. A professora vai continuar com vocês. Muito obrigada, Felipe, pela contribuição. O Felipe tem bastante conhecimento em relação a essas ferramentas digitais. Ele sempre está fortalecendo, ajudando a gente em todas as aulas aqui. Hoje ele topou falar um pouquinho, né, informar, mostrar o seu conhecimento. Eu vou procurar ser um pouco mais resumida, porque ele domina bem mais do que eu, né, as informações a respeito do Google. Vocês observaram que ele é um grande amante do Google, hein? Adora, né? Isso é bem legal, porque a gente observando hoje em dia, está sendo algo que é próximo de todos nós e nós temos que usar. Claramente, vocês devem estar pensando aí, nossa, existem outras ferramentas de busca? Sim, nós temos outros buscadores também, mas, coincidentemente, nesse momento, a gente sabe que ele é o mais utilizado. Por quê? Para você utilizar, por exemplo, o celular Android, né, que nós usamos, você precisa ter um Gmail, e o Gmail é do Google, para você poder acessar, abrir esse celular. Então, se tornou uma ferramenta multiuso, né? O Google, e para todas as pessoas, desde desde empresas, empreendedores, e escola, setores públicos, como as pessoas também, né? Então, a gente está usando, todo mundo está usando. E eu vou falar um pouquinho agora sobre os primeiros investimentos. Eu vou tentar ser bem breve com vocês. Qualquer dúvida, vocês vão mandando no chat, tá? Os primeiros investimentos, olha, com o crescimento explosivo da página, o Google já armazenava terabyte nos anos 1998, com a soma assombrosa para a época. Desde o início, a gigante internet já tinha na sua estrutura física o conforto. Na época, o escritório do Google era o quarto de um dos rapazes. Então, não tinha aquela estrutura, né? Talvez o estilo despojado de organizar o seu quartel-general. Guarde resquícios dessa época. Entretanto, com os gastos de equipamentos, recursos e uma série de outras, né, necessidades, já estavam criando dúvidas que ultrapassavam a capacidade de PageBeam. No começo, gente, não foi algo que, assim, eles tiveram muito retorno financeiro. Isso, quando a gente pensa, eu vou ter uma ideia, mas, nossa, a minha ideia não está dando certo, eu não vou conseguir chegar no objetivo. Lembrem-se que nada sai ganhando já desde o início, né? A gente consegue observar que toda grande ideia tem um processo, por isso que é importante ver etapa, por isso que é importante elaborar, planejar. Nossa aula fala sobre isso, né? Os nossos últimos slides, temas de aula e atividades, nós nos concentramos bastante em planejamento, porque o planejamento é a parte principal para um projeto dar certo, seja esse projeto o projeto que for. Deixa eu só dar um bom dia aqui. Bom dia, Maria Aparecida. Então, PageBeam, eles não tiveram no começo também esse retorno financeiro muito grande, né? Porque eles gastaram com equipamentos, recursos, uma série de coisas para poder levar o negócio adiante. O alívio chegou junto com um cheque de 100 mil, né, dólares, endereçado a Google Inc. Nisso surgiu a necessidade de tornar-se realmente uma empresa, porque foi a empresa Google Inc., porém eles nem tinham essa empresa de fato. Do contrário, o cheque não seria, né, não poderia ser compensado e a situação da dupla ia ficar muito complicada. Então, vejam a importância de se correr atrás, de se planejar, e eles nem esperavam que isso poderia acontecer, né? Eles tiveram que, de fato, ver que tinha que compensar esse cheque com a necessidade de realizar essa empresa. Vou falar agora sobre 2.000 razões para crescer. Vou pular um pouquinho aqui detalhes, porque eu vou mandar todos esses slides para vocês, se vocês quiserem ler detalhadamente, tá? Então, eu vou procurar ser bem breve. Então, 2.000 razões para crescer. No início do ano 2000, foi marcado pelo ritmo acelerado do crescimento da empresa de PageBeam. Em maio desse ano, o site ganha versões em 10 outros idiomas, além do inglês, francês, alemão, italiano, sueco. Além mesmo do Yahoo, né? A gente tem que se lembrar aqui que também tem o Yahoo. O Yahoo também é um buscador, tá? Que até então era um dos mais utilizados de busca no mundo, reconheceu o potencial da startup dos rapazes de Stanford e estabelecer uma parceria na qual o Google seria o provedor de buscas do grande portal. Nesse mesmo mês de junho de 2000, a empresa anuncia o seu primeiro bilhão de URLs indexadas. Em setembro,
o número de línguas suportadas pelo Google chega a 15, com um acréscimo de idiomas como japonês, chinês e coreano. Anos mais tarde, os chineses começaram a bloquear conteúdos fornecidos pelo buscador e até chegam a pedir que o acesso dos conteúdos internacionais seja bloqueado. Caso vocês tenham interesse de saber um pouquinho mais sobre isso também, é sobre a política de cada país, né? É interessante estudar um pouquinho disso em história. Contudo, é no final do ano de 2000 e o início do terceiro milênio, 2001, que o Google começa a fazer as suas primeiras aquisições e tornar-se incorporadora e produtora de serviços e produtos para a internet. Em fevereiro do primeiro ano do século XXI, o Google compra um Senate Discussion Service. Desculpa, gente, tá demorando para ler, porque eu tô pegando aqui junto com um slide, junto com vocês, tá bom? Já com 500 milhões de discussões, tópicos e várias conversas arquivadas desde 1995. Institui melhorias no serviço para lançá-lo como Google Groups, tá? Google Groups. Aí começa a invasão das ferramentas sociais. Não sei se vocês se lembram do Orkut. Quem lembra aí do Orkut? Eu usei bastante. É da minha época, não sei se é da época de vocês. Né? Porque foi em 2004 que um dos anos mais marcantes dos brasileiros, né, da história do Google. Porque é nesse ano que o turco Orkut, que é um funcionário da empresa, inclusive, desenvolve uma ferramenta de relacionamento social entre os usuários da internet. Eles acharam que, na verdade, não ia bombar muito essa ideia, porque para entrar no Orkut era necessário receber um convite. Porém, o negócio bombou tanto que várias pessoas receberam convite e o acesso era enorme. Faz aí a gente refletir, né, que mesmo tendo essa limitação, deu certo. Tanto que hoje em dia nós temos outras ferramentas sociais, né, que não precisa do convite e são muito utilizadas. Logo depois do lançamento dessa ferramenta digital, o Google decide fazer incursões no mundo dos serviços de e-mail. O nome escolhido para esse serviço é o Gmail, que a gente usa hoje, que começou como Giga e-mail, devido à capacidade de armazenamento. Porém, cabe dizer que o serviço pode ser chamado de Google e-mail. Assim como o Orkut, o Gmail também exigia o recebimento de um convite para que o usuário pudesse ter uma conta. Então, olha só, o Gmail ele era igual ao Orkut no início, né? Precisava ter um convite para que você pudesse ter uma conta. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer a conta no Google, como eu já ensinei vocês em uma outra aula, como eu criar uma conta Google e poder usar todos os aplicativos, porque nós temos inúmeros apps no Google. Mais tarde, as ferramentas como o Google Earth, né, o Google Talk, entre outras, uma série de outros serviços, né, foram lançados, chegando a hoje é o que a gente tem. Eu fiz uma análise, entrei pelo meu Gmail para ver quais eram os apps que eu conseguia acessar do computador e pelo celular, tem que fazer alguns downloads. São muitos, viu, gente? Eu não vou falar nem sobre todos, porque são vários. Como, por exemplo, o Keep, que é uma agenda. Você tem o calendário, tem a agenda também, que você pode colocar marcadores de datas de coisas que você vai utilizar. Tem o Jamboard, o Drive, o Meet. Né? Alguns nós iremos utilizar. Deixa eu dar um bom dia aqui. Júlia de Souza, bom dia. Vou falar agora um pouquinho do YouTube, que é o que nós estamos utilizando, né? Nós utilizamos para fazer lives, subir vídeo, né? Fazer downloads de vídeos. Sem dúvida, o episódio da compra de serviço de compartilhamento do vídeo do YouTube, em outubro de 2006, pela bagatela, né, de 1,65 bilhões de dólares, é um dos mais marcantes dos últimos anos, quando a gente fala em aquisição de ferramenta online. No momento da negociação, o site de vídeos completava cerca de 1 ano de funcionamento. E hoje é uma das maiores formas de expressão audiovisual independente do mundo. Inclusive, foi um dos motivos que nos fez escolher o YouTube. Foi pela acessibilidade, facilidade e os suportes que nós queríamos e que ele tem, que eles nos fornece. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês poderem ver um pouquinho sobre o trabalho na Google, que é uma empresa enorme, tem várias sedes, né, no Brasil, nos Estados Unidos, e eu sonho de muita gente trabalhar lá, né? Como vocês viram do Teacher Felipe. Deixei aqui uma breve reflexão, lembrando só que todo esse conteúdo que nós trouxemos foi feito uma busca. Nós estudamos para colocar tudo isso para vocês. Claramente, cada um tendendo mais para o seu lado, né, para o âmbito que você mais gosta, mais tem afinidade. Mas o meu objetivo principal aqui era trazer para vocês a reflexão de que, se você tem uma ideia, não desista dela, corra atrás. Por mais que você ache que não seja uma ideia tão grande, ou tem alguém que tem uma ideia parecida,
Porque, por exemplo, o Google, o PageBrain, eles tiveram essa ideia, mas já tinham pessoas pensando e realizando coisas do mesmo tipo. Só que eles fizeram diferente. Eles inovaram e planejaram, né? Muito no susto, né? Como a gente observou, que eles não tinham nem a empresa criada quando receberam o cheque de investimento, mas eles começaram a se dedicar a partir daí e eles não pegaram esse dinheiro e, vamos dizer assim, gastaram, né? Foi um dinheiro utilizado para investimento, para mais suporte, para mais ferramentas. Então, eu quero que vocês façam uma reflexão. Agora que você conhece um pouco dessa história, né, da maior empresa da internet da atualidade, é hora de você pensar um pouquinho quais foram as suas impressões, né? O que você mais gosta? Como essas ferramentas auxiliam no seu dia a dia? Leva e vale a pena essa reflexão. Eu, por exemplo, não tinha noção do tanto que eu utilizava. E aqui, galera, a gente nem está visando fazer propaganda não, viu? Pode parecer, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, nós estamos agora utilizando essas ferramentas porque nós estamos pulando algumas etapas, vamos dizer assim. O estudo, na verdade, o ensino e a aprendizagem, nós já utilizávamos ferramentas digitais, sim, né? Muitos professores já utilizaram. A diferença é que não era todo mundo que usava, não era feito um investimento nesse uso por parte de professores, vamos dizer assim, né? Porque é um incentivo que a gente tem há muito tempo, né? Estudos são feitos todos os dias sobre o ensino híbrido, metodologias ativas. Então, agora, de repente, a gente passa por uma revolução, que é a revolução tecnológica, por conta de uma pandemia. E essa revolução faz com que mais de 200%, né, aumente o uso da internet, o uso dos recursos digitais, das ferramentas digitais. E a gente começa a se dar conta de como a gente está vinculado com isso. Eu não tinha noção. Eu percebi que eu já fazia uso. E agora mais. E aí a gente cai numa revolução porque vem do nada. Do nada eu tenho que usar isso. Do nada eu tenho que me adequar e buscar esse suporte tecnológico. Como essas ferramentas auxiliam no seu dia a dia? No meu, totalmente facilitam e auxiliam em tudo, né? Desde o fato de poder dar uma aula à distância, mesmo podendo entrar comunicando, né, com vocês, arquivar documentos que antigamente a gente utilizava, não é nem da época de vocês, disquete. Tem pendrive também, mas nós temos o drive, que você não precisa nem de pendrive mais, né? Percebe a importância disso? A importância de inovar? Revolucionar. É por isso que toda live eu tenho falado da revolução tecnológica. Parece que eu estou querendo promover a tecnologia, né? Na verdade, eu não estou querendo promover. Eu só constatei isso ao longo dos meus planejamentos, que nós estamos vivendo a era da revolução tecnológica. Adequem-se. Nós temos que nos adequar. Porque, como o Felipe falou, que eu tenho sempre comentado isso nas aulas, nós não andaremos para trás, somente para frente. Se tudo isso chegou, se nós teremos que aprender a utilizar esse ensino híbrido, a utilizar as ferramentas digitais, as metodologias ativas, é porque vai ser daí para frente, né? Vai ser daí para mais informação, mais conteúdo, mais ferramentas que nos ajudam, que facilitam o nosso dia a dia. Então, a gente tem que compreender. E o objetivo de colocar tudo isso é porque é a ferramenta que nos está mais presente da nossa vida, são as ferramentas Google. E até esses dias no grupo teve aluno que me perguntou: professora, você poderia escolher, por exemplo, outra ferramenta para reunião, porque eu escolhi o Meet? Poderia, mas como nós optamos pelas ferramentas do Google, que são aquelas que estão no celular, de mais fácil acesso para todo mundo, e que se você tem um Gmail, automaticamente você já tem todos os outros apps, se você entrar pelo computador, fica mais fácil. Então eu optei pela facilidade porque ela está em todo lugar, sendo que outras ferramentas eu vou ter que pesquisar se vai ser bom, como que vai funcionar, sendo que no Google eu já tenho tudo. Por isso que buscamos e procuramos utilizar essas ferramentas. Eu vou enviar para vocês também o vídeo de como utilizar o Google Meet, porque eu vou fazer reuniões e debates, e por isso utilizaremos o Meet, e eu acabei de explicar por que eu escolhi. Eu espero que tenha sido uma reflexão gostosa, prazerosa para vocês, que vocês tenham compreendido qual é a importância e por que a gente falou isso. Não é para promover nada, é para a gente entender que é daqui para frente, que vai ser assim. Nós teremos que usar projetos para aprender nessas metodologias
ativas, que vocês são os protagonistas do ensino de vocês, da aprendizagem de vocês, do conhecimento que é construído. O conhecimento, ele não é transmitido, ele é construído. Põe isso na cabeça. Então, a gente vai ter que construir. Aprenda a utilizar essas ferramentas, né? Eu participei, inclusive, de uma palestra que falava que a gente não tem que ensinar vocês a utilizarem essas ferramentas. A gente tem que mostrar que vocês podem utilizar essas ferramentas e vocês vão ser protagonistas de como fazer isso, né? Isso é uma metodologia ativa. Isso é a gente ser protagonista do nosso aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Deixamos algumas referências, porque toda essa informação foi tirada, inclusive, da internet, né? E eu coloquei as referências para vocês. Desejamos bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. E as atividades da semana do dia 27 a dia 31 de julho será referente à aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Forte abraço. Obrigado, alunos. Até a próxima.